Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Eu quero ler apenas alguns dos versos que já foram lidos, mas você deixa a sua Bíblia aberta no texto que iremos aí caminhar por ele para trazer esta palavra para a nossa instrução nesta noite. João capítulo 11, o verso 5 diz assim: Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme estará salvo. Mas Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Como é bom, queridos, nós sermos amados por alguém. É muito bom ter alguém que lhe ama. Certamente, se você tem um pai, uma mãe que lhe ama, se você tem um esposo, uma esposa que lhe ama, se você tem amigos que lhe amam, você se sente amparado, você se sente mais seguro, a sua autoestima até melhora quando você está próximo ou tem certeza que alguém que lhe ama está cuidando de você, orando por você. É muito bom ser amado por alguém. Porém, o fato de termos alguém que nos ama, inclusive Deus que nos ama, o fato de termos este amado Deus cuidando de nós, não impede que nós passemos por dificuldades. Mas quando enfrentamos dificuldades na nossa casa, na nossa vida, nós podemos reagir com fé. Nós podemos reagir entendendo que o Deus que nos ama está conosco nesta situação. E poderemos entender que quando Jesus está presente na nossa vida e na nossa mente, com a confiança que devemos colocar nele, tudo estará bem, mesmo quando nós passamos por lutas, por provações, por dificuldades. No texto que nós lemos, nós vamos conhecer um pouco melhor uma família que era amada por Jesus. O texto é claro que Jesus amava Maria, amava Marta, amava Lázaro, mas eles vão enfrentar uma provação das mais difíceis que uma família pode enfrentar, que uma casa pode enfrentar. Se nós ficamos já preocupados, tristes, nos sentimos abatidos às vezes porque a família toda está doente, imagine quando a doença progride para além daquilo que a medicina pode fazer. Mas também nesse texto vamos entender que Jesus é tão maravilhoso, tão poderoso, que nós podemos depositar nele a nossa confiança, depositar no seu amor a nossa confiança. E quando nós fazemos isso, nós seremos transformados por aquilo que ele fará na nossa vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Uma família amada por Jesus. Maria, Marta,
Lázaro, que moravam numa aldeia que fica não muito distante de Jerusalém, chamada Betânia. É uma família amada por Jesus. Mas nós percebemos que, mesmo naqueles que são amados por Jesus, dias difíceis vão acontecer. A família amada por Jesus também enfrenta dificuldades, acontecem coisas ruins mesmo àqueles a quem Jesus ama. E aí nós vamos olhar para a família que mora aqui em Betânia. E você lendo o texto dos evangelhos vê que era um lugar onde Jesus esteve muitas vezes. Era uma casa que parece que acolhia Jesus tão bem, que ele gostava de estar lá. Quem não lembra da situação em que está Maria aos pés de Jesus e Marta fazendo a comida, e ali Jesus se sentia realmente muito bem tratado. Há um lugar aqui que acolhe a presença de Jesus com alegria. No entanto, surge uma crise neste lugar, nesta casa. Lázaro está doente. E doença é uma coisa que tira a paz. Doença é uma coisa que nos abate, que nos deixa preocupados. Mas nós descobrimos no texto que a diferença entre uma família amada por Jesus e outra qualquer não é a ausência de problemas. A diferença é a presença constante do Senhor, mesmo nos dias que os problemas acontecem. É que a família que não tem Jesus fica muitas vezes tão desesperada porque não tem a quem recorrer. Mas a família que é amada por Jesus tem sempre alguém a quem mandar um recado. Tem sempre alguém a quem recorrer. A família amada por Jesus pode voltar-se para o Senhor e lhe dar a notícia: aquele que tu amas está doente, está enfermo, porque sabe que Ele é poderoso para resolver mesmo as situações mais difíceis. Mas se você lê o capítulo 10, antes deste texto que lemos, Jesus está do outro lado do Jordão, há cerca de 2 dias de caminhada até Betânia, quando ele recebe aquela mensagem urgente: aquele a quem tu amas está doente. Sabe uma coisa que me chama a atenção? É porque junto com esse aviso não vem nenhuma exigência. Elas não disseram: então o senhor venha ligeiro, por favor. O senhor venha correndo. Porque aquele que é amado por Jesus sabe que não precisa fazer exigência alguma. Ele cuida daqueles a quem Ele ama. Ele é Deus que está sempre ao alcance da nossa oração. E agora, diante daquela notícia, Jesus diz àqueles discípulos que aquela doença não resultará em morte. Ou pelo menos que isso não será o ponto final. Mas a morte não é o fim. É o fim se Jesus não estiver no negócio. Porque se Jesus estiver, Ele é aquele que até a morte é vencida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Teu amado amigo está doente. Jesus disse: na realidade, ele vai morrer. Mas essa doença não é para a morte. Essa doença é para que Deus seja glorificado na nossa vida ou na vida daquela família. Você fica olhando o texto, queridos, e Jesus de propósito se demora para ir até Betânia. Quando a notícia saiu de Betânia, Lázaro devia estar doente, mas ainda vivo. Porém, quando o mensageiro retorna, Lázaro já deve ter morrido. Jesus sabia disso, lógico, mas ele ainda fica 2 dias naquele lugar. E além de Jesus se demorar de propósito,
No texto que nós lemos aí, no verso 15, ele vai dizer: e eu me alegro porque eu não estou lá e ele vai morrer. Meu Jesus, parece que Jesus está contra essa família, mas ele não ama essa família. Por que é que ele demora? Por que é que ele vai ficar ainda do outro lado do Jordão? O testemunho de todos nesta família, nós vamos acompanhando o texto e vendo que Maria vai dizer assim: se o Senhor tivesse presente, o problema seria resolvido. Mas acontece que Jesus resolveu não resolver o problema, demorasse o suficiente para que a coisa ficasse mais complicada ainda. E por que é que Jesus fez isso? Nós só podemos entender uma coisa, queridos irmãos e irmãs, grave bem isso na sua mente, porque é muito importante de nós entendermos: a espera faz parte do propósito de Deus para nós. Deus não demora, Ele nos dá um tempo de espera, com propósitos bem definidos. A espera é para que nós possamos entender que Ele é Deus que vai além das expectativas humanas. Ele é quem estabelece o tempo de agir. Essa é uma lição difícil de aprender, mas Jesus determina a hora que Ele vai agir. Não é o meu pedido, não é a minha oração, não é a minha urgência que determina o dia que Ele vai fazer, mas Ele tem um propósito para o dia que Ele determina agir na nossa vida e na nossa história. No entanto, é preciso entender, mesmo quando parece que Jesus está demorando, a ausência de resultados não é a ausência de Deus. Não está acontecendo nada, não está resolvendo o meu problema. Então será que Jesus se importa? Será que Ele me ama? Quantas vezes, queridos, alguém questiona o amor de Deus por falta de um resultado no tempo que Ele gostaria que chegasse? Não dá para nós sabermos o que passava pela cabeça de Maria e de Marta. Será que Jesus nos ama? Porque Ele está demorando? Porque Ele não chegou? Porque meu irmão morreu? Porque ele já foi sepultado e Jesus não chegou? Os discípulos, depois que Jesus disse que Lázaro está morto, eles estão agora preocupados, porque a maioria das pessoas entende que a morte vai estragar tudo. Mas Jesus, queridos, Ele é o Deus que tem poder, inclusive sobre a morte. Aleluia. É o Deus que vence a morte. É o Deus que nem a morte estraga os seus planos. Aleluia. É o Senhor que tem poder para resolver situações, mesmo que pareça estar além do prazo de validade. Passou o tempo? Não passou. Jesus é quem determina o tempo de Ele agir. Jesus não só espera que Lázaro morra, mas Ele dá o tempo suficiente para chegar lá depois de 4 dias. A literatura rabínica dizia, isso não está na Bíblia, mas era um entendimento dos rabinos, está no Talmud, o livro de reflexões judaicas. Eles diziam que até o 3º dia que alguém morria, a alma ainda ficava rondando por ali. A Bíblia não diz isso, mas era a expectativa que eles tinham. Porém, eles pensavam, no 4º dia, até a alma vai embora, aí não tem mais jeito de nada. No 4º dia, toda esperança desaparece. Não tem mais nada que se possa fazer. Além disso, no 4º dia, o corpo já está em decomposição. Ele já está entregue aos vermes.
Porém, nós vamos acompanhar o texto e entender que o milagre será maior e a bênção também por causa da demora de Jesus. Hoje nós podemos perguntar por que Jesus está demorando, mas quando ele agir, talvez nós venhamos a dizer: graças a Deus que Jesus demorou, porque a vitória foi maior. Em dias de aflição, a família amada por Jesus mostrará a força da sua fé, ou mostrará que a sua fé está fraca, porque a aflição vem para provar a nossa fé. Mas a maneira como nós reagimos neste dia é que glorificará o nome de Deus e fortalecerá a fé daqueles que veem o que está acontecendo. Famílias amadas por Jesus passam por aflições. Porém, aflições vencidas unem as famílias. Você quer ver uma família unida? É uma família que venceu uma adversidade juntos. Aqui está Maria, aqui está Marta, seu irmão está morto, e eles estão esperando Jesus chegar. Quando ele chega, você continua lendo o texto, e do verso 17 em diante, Jesus chegou em Betânia. Agora Marta toma a iniciativa de ir ao encontro de Jesus. Você já leu lá em Lucas que Marta foi identificada por Jesus como tendo uma personalidade ansiosa. Quando ela viu Jesus de longe, ou quando alguém disse que ele estava chegando, ela correu ao encontro dele. Foi logo encontrar-se com ele e chegou já dizendo na bucha, como a gente diz, que é próprio das pessoas ansiosas: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não dá para dizer ao certo se essa afirmação é apenas uma afirmação de desespero, ou se é mesmo uma acusação. Por que é que o Senhor não estava aqui? Ela parece estar, no entanto, contrariada, porque Jesus demorou. Porque nós vemos que ela vai dizer assim: mesmo agora que o Senhor chegou, tudo o que o Senhor pedir, Deus concederá. Nas entrelinhas, Marta está dizendo: bonito, o Senhor chegou atrasado, viu? Mas ainda cremos que o Senhor é aquele que fala com Deus. Mas parece que Marta ainda tinha dúvidas se Jesus era Deus. Que ele falava com Deus, ela tinha certeza. Se ele era Deus, nós ficamos ainda esperando uma afirmação de fé. Parece que a fé dela está um tanto limitada. E quando Jesus diz: seu irmão há de ressuscitar, ela diz: eu sei, no último dia ele há de ressuscitar. Não, os planos de Jesus não eram para o último dia. Os planos de Jesus eram para hoje, era para agora, era para aquele momento. Aleluia. Nós temos que entender, queridos irmãos, que situações aflitantes, não podemos deixar que elas sejam negativas para a nossa fé. Porque mesmo quando parece impossível, nós temos uma fé num Deus que é Deus de impossíveis. Crer inclui descansar na providência de Deus, mesmo quando nós não entendemos e quando não vemos qualquer possibilidade humana. Quando Jesus está diante do túmulo e diz: tire a pedra, Marta diz: Senhor, mas já está podre. Já está cheirando mal. Mas para Jesus, queridos, não há limites, não há um ponto que não há mais volta, não há uma dificuldade que não tem solução. Jesus quer que nós creiamos nele em qualquer momento ou adversidade da vida.
E ele vai dizer então àquela mulher: eu já lhe disse que se você crer, você vai ver. Se tu creres, tu vais ver a glória de Deus. Aleluia. Há uma pergunta no verso 27 na boca das pessoas que olham para aquela situação e dizem assim: esse Jesus que abriu os olhos aos cegos, ele não podia evitar que ele morresse? E a resposta obviamente é: podia, mas ele não quis. Podia, mas ele tinha outros planos. Ele podia, mas ele tinha uma coisa maior para fazer. Aleluia. Oh, queridos irmãos, é difícil no dia da aflição, no dia da luta, no dia da dificuldade, mas é neste dia que a nossa fé será provada e precisamos depositar no Senhor a confiança daquele que crê. Eu não me entendo, mas eu creio. Eu não vejo soluções, mas eu creio. Eu não sei como será, mas eu creio. Eu não estou vendo o resultado ainda, mas eu creio que o Senhor vai fazer, porque o Deus que nós servimos é Deus poderoso. Mas nós, quando cremos nele, o nome dele é glorificado na nossa vida. Aleluia. Sua atitude de fé glorifica o Deus a quem você serve. Ora, até com as pessoas isso é verdade. Se você tem uma obra para fazer, uma construção, e alguém olha e diz: aí está difícil. Mas você confia no mestre de obra, no pedreiro que vai fazer. Você diz assim: não, mas aí o pedreiro é experiente, eu confio nele. Isso glorifica aquela pessoa, isso exalta aquela pessoa. Quando o caso é difícil, mas você diz assim: não, mas o meu advogado é um homem experiente, é um homem que eu confio que vai resolver. Isso glorifica esta pessoa. Agora imagine quando você diz assim: mas eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer, mesmo diante das impossibilidades humanas. Aleluia. Isso glorifica ao Deus que nós servimos. Sua fé honra a Deus, sua confiança exalta o Senhor. Quando você deposita nele a sua fé, mesmo diante de situações que parecem irreversíveis, você está dizendo: meu Deus é maior do que este problema, é maior do que a morte, é maior do que as aparências, é maior do que o prazo de validade da vida, é maior do que todas as coisas. Este é o Deus que servimos e esta é a fé que nós precisamos ter nele. Aleluia. Eu acho bonito porque quando Maria chega diante de Jesus, ela tem uma atitude diferente de Marta. E o texto nos diz que quando Maria chega diante de Jesus, ela vai até ele e depois ela se lança aos seus pés para o adorar. É uma atitude de adoração, lançar-se aos pés de Jesus. Aliás, é um lugar que Maria já esteve outras vezes aprendendo dele. Aleluia. E aí entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã: adorar depois que ele já fez é fácil, mas adorar quando o corpo ainda está fedendo, adorar quando a pedra ainda está tampando o sepulcro, adorar quando as coisas ainda não estão resolvidas, é só crente que faz isso, viu? É só crente que faz isso, aleluia. É só crente que adora sem ver, que adora ainda sem o resultado, que adora sem ainda ver a solução.
Mas porque crê, adora. Porque confia, adora. Porque entende que Ele é Deus, adora. Aleluia. Eu não sei a luta, o problema, a situação que você enfrenta hoje, mas eu lhe convido a adorar, mesmo antes que a pedra se mova, mesmo antes que a solução chegue, mesmo antes que a dificuldade seja afastada. Adore, reconheça, louve, confie, descanse, porque Ele é Deus para fazer. Aleluia. Porque Ele é Senhor que faz coisas extraordinárias. Aleluia. Jesus chega no sepulcro. Aleluia. Ele está também comovido com aquela situação. Jesus chora. Por que Jesus chora? Porque Ele é um Deus que compartilha da nossa experiência de viver num mundo mal e ser uma pessoa limitada. Jesus também era homem. Mas sabe qual é a diferença de Jesus? Ele não é só um Deus que chora conosco. É um Deus que chora conosco porque Ele entende a nossa causa. Mas é um Deus que mesmo com os olhos marejados diz assim: tire a pedra que eu vou resolver o problema. Tire essa pedra, está cheirando mal. Tire a pedra, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aleluia. E aí Jesus de lá diz assim: Lázaro, vem para fora. Eu acho extraordinário Jesus, queridos, porque Ele nos surpreende, Ele faz coisas extraordinárias. Alguém pensa em Jesus como um profeta, um homem de fé, um fundador de uma religião. Não, Jesus não é só isso não. Jesus é Deus Todo-Poderoso, aleluia. Eu gosto de pensar, quando você vê um homem conversando com mortos, quando você vê um homem dando ordens ao vento e ao mar, de duas uma, ou ele é doido, ou Ele é Deus. No caso de Jesus, obviamente, Ele é Deus. Jesus parece que tinha um costume estranho de conversar com mortos. A filha de Lázaro, ele diz: menina, levanta. Ao filho da viúva de Naim, ele pega pela mão e diz: levanta, jovem. Mas Lázaro, ele resolveu fazer diferente. Ele nem foi lá, ele nem estendeu a mão, ele nem chegou perto. Daqui de fora mesmo ele disse: Lázaro, chegue para fora, rapaz. Aleluia. E quando o Senhor fala, a sua voz é poderosa, a sua voz provoca resultados extraordinários. O salmista já dizia que a voz de Deus despedaça os cedros do Líbano. Pois esta voz poderosa entrou naquele túmulo, aleluia, e o morto reviveu, aleluia. O morto ressuscitou, aleluia. Ele fez um milagre extraordinário para que todos soubessem que Ele é Deus. Esse é um tema que João usa diversas vezes no seu evangelho. E Jesus já disse lá no verso 15: eu não estou lá, vou deixar ele morrer, vou deixar ele apodrecer. Parece que essa é a conversa de Jesus. Para quando eu fizer o milagre, vocês possam crer quem eu sou. Vocês possam saber quem eu sou, aleluia. Porque entenda uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, é no dia mais difícil que nós conhecemos o Deus mais poderoso, ou que melhor conhecemos o poder desse Deus que é poderoso. Porque as aflições mais simples,
vão permitir-nos que nós conheçamos o Deus que resolve coisas simples. Mas é no dia mais difícil que nós conheceremos o Deus que faz coisas impossíveis. Aleluia. Jesus faz milagres para mostrar o seu poder, para mostrar a sua benevolência, a sua graça, a sua autoridade a um mundo incrédulo. E nós precisamos entender que às vezes Deus permitirá que nós passemos por lutas difíceis para que o mundo possa conhecer o Deus que você proclama, o Deus que você serve. Porque no dia que o Deus que você serve fizer uma coisa extraordinária, seus vizinhos conhecerão quem é aquele diante de quem você dobra o joelho e apresenta a ele a sua causa. Aleluia. Jesus dá uma ordem, e Lázaro sai do túmulo, andando, sozinho, sem amparo. Aleluia. Para quem estava há 4 dias morto, alguém podia pensar, melhorou uma coisinha, mas chega, bota uma cadeira para aí que ele está meio fraco. Não, ele saiu dali fortalecido, ele saiu dali com toda a força, ele não saiu dali cambaleando, ele saiu dali revigorado. Um milagre extraordinário, aleluia, que Deus fez naquela família, aleluia. Só Deus faz milagres assim. E como é bom nós entendermos que o Deus que nós servimos, Ele permite situações difíceis. Nós não gostamos delas, não entendemos o porquê, mas podemos confiar que Ele sabe o que está fazendo. Mas é porque depois que Ele fizer, nós vamos entender a grandeza do seu amor, a grandeza do seu poder na nossa vida. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus, porque Ele é Deus que não explica, mas resolve as situações mais difíceis que nós enfrentamos na vida. Aleluia. Um dia, quando eu estava como pastor em Galinhos, aleluia, a irmã Dione estava com uma dificuldade de saúde, fomos ao médico e ele disse que precisava fazer uma cirurgia rápida, mas não tínhamos nenhum recurso. Na época, o valor cobrado pelo médico era de quase R$6.000 para realizar aquela cirurgia, precisava fazer logo. Além disso, o computador que eu usava para fazer os estudos, os trabalhos da igreja, já estava igual Lázaro no início do texto, doente. Os nossos filhos que ficaram morando em Natal, quando fomos para lá, a menina ligou e disse: pai, quebrei meu óculos, preciso de um novo. E ela tem um grau muito elevado, o óculos consequentemente é caro. E o menino ligou e disse: pai, eu fui assaltado, levaram o meu celular. Jesus, não dava para chegar um por mês, não, vai chegar logo tudo de uma vez. E vamos orar. Mas ainda chegou no outro dia uma cartinha. Eu tinha deixado uma conta que eu tentei resolver, tentei negociar com o banco. Era uma conta de 500 e poucos reais que foi virando uma bola de neve. E naquela semana chegou uma cartinha do banco me cobrando R$16.000. E agora você pensa assim: ou Jesus chega ou o caldo vai entornar. E vamos orar. E agora, meu filho, eu digo: Dione, vamos orar, minha filha. É o que nós podemos fazer. Essa é a grande diferença, queridos. Quem tem Jesus tem a quem mandar recado. Quem tem Jesus tem a quem mandar um aviso. Jesus, chegue aqui que está doente. Jesus, chegue aqui que tem um problema.
Ele pode não chegar no dia que você clamou, mas Ele sempre chega, porque Ele é Deus que ouve e responde às orações dos crentes, aleluia. E nós ficamos orando naquela campanha, passaram-se alguns dias, um dia uma irmã, o telefone tocou, eu fui atender, uma irmã de Natal, tinha sido ovelha minha numa das congregações que eu dirigi, e ela disse: pastor, eu tenho uma amiga, que ela trabalha numa grande empresa, e ela é desses crentes meio peregrino, nômade. Ela um domingo vai na Assembleia, no outro domingo vai na Igreja Batista, no outro domingo ela vai na Nazareno, no outro domingo ela vai assistir. Não tem congregação certa, vai assim, onde sabe que tem um cantor, um pregador diferente. É um perigo esses crentes que não têm uma casa onde congregar. Mas ela recebeu lá um atrasado, e como ela não tem um lugar para congregar, ela me procurou e disse: eu queria mandar para um pastor no interior o dízimo desse atrasado. E eu me lembrei do Senhor, digo: é de Deus. Ela deixou aqui comigo. Aí, na época não tinha Pix, não tinha essa facilidade para transferir as coisas. Eu digo: pronto, quando eu for em Natal eu pego. E o senhor não quer saber de quanto é não a oferta? Eu digo: já que a senhora tocou no assunto, pode dizer. Ela disse: é 20 mil reais. Glória a Jesus, aleluia. Aí eu tinha dinheiro, negociei com o banco, paguei menos da metade do que eles estavam me cobrando. E Mandione fez a cirurgia, comprei computador, óculos para a menina, celular para o menino, fizemos feira e resolvemos um monte de situações, porque Deus chegou com providência naquele dia, naquela hora, aleluia. Porque, queridos, nós servimos a um Deus que ouve a oração do crente e é poderoso para resolver o que quer que nós sejamos enfrentando. Aleluia, Ele é Deus. Mas quando você olha para esse texto e você continua lendo o restante do capítulo 11 e o capítulo 12, você vai ver que a aflição, a dificuldade, a luta, depois que foi resolvida por Jesus, isso vai transformar esta família. Uma família antes da aflição é uma coisa, depois da aflição, quando Jesus chega, é outra história. Você às vezes olha para um irmão, uma irmã, e ele conta a experiência, e alguém conta de como Deus chegou, conta a sua vitória, você acha bonito, diz assim: olha que coisa linda. É lindo contar a vitória, só não era bonito quando estava no meio da prova. Mas você só vai ter a beleza da vitória para contar se você passar pelo dia difícil da adversidade. O problema é que, como nós não sabemos o que Deus vai fazer, mas pior do que isso é porque nós muitas vezes nem confiamos que Ele vai fazer. No dia da luta, às vezes nós murmuramos, nós questionamos, nós nos irritamos e às vezes até dizemos coisas que não deveríamos dizer. A fé muitas vezes esmorece. Mas fé, queridos, não é confiar porque está vendo. Fé é confiar sem ver. Fé é crer que vai fazer, mesmo sem acontecer ou que nós estejamos vendo sinais. Elias diz assim: corra para casa que vai chover. Mas cadê as nuvens carregadas, Elias? Não, só apareceu uma bem pequenininha, do tamanho de uma mão do homem, lá no horizonte. Aí Elias disse: não, mas o Deus que fez aquela pequenininha vai fazer umas grandes já já. Corra para casa, senão você vai tomar um banho no caminho, rei. Porque Deus vai mandar chuva, aleluia. Profetizar chuva quando o dia está nublado é fácil.
Mas crê que Deus vai chover quando ainda não tem nuvens carregadas. É o que Ele espera de mim e de você. Aleluia. Jesus vai chegar, mesmo parecendo atrasado. Ele vai tirar o morto de dentro do túmulo, aleluia. Ele vai ficar completamente curado, e isso vai transformar aquela família. Quando você caminha no capítulo 12, lá do verso 9 em diante, você vai ver João dizer que agora vinha gente de longe para ver Lázaro. Um Lázaro que antes ninguém ouvia falar de nada que ele fizesse. Agora ele virou um testemunho vivo do poder de Jesus. Lázaro se transformou num pregador sem palavras. Não precisava falar não. Bastava mostrar as mãos. Bastava mostrar o que ele tinha feito. O corpo, aleluia. Quem viu, quem pegou na alça do caixão, quem levou ele lá para dentro do túmulo, quem enfaixou ele, agora estava ali dizendo: eu enfaixei esse homem, ele morreu, foi sepultado, mas Jesus ressuscitou de entre os mortos. E tem uma coisa, já era o quarto dia. Aleluia, aleluia, porque Ele é poderoso para fazer. Mas entenda, quando Ele faz, Ele transforma a vida do crente. Lázaro, de um simples irmão que hora nenhuma aparecia em nenhum cenário de fé, agora se tornou um testemunho vivo daquilo que o Senhor fez na sua vida. Aleluia. Maria, que era apenas uma discípula aos pés de Jesus. Agora o texto vai nos dizer no capítulo 12, que ela vai pegar um perfume caro e vai com ele ungir ao Senhor Jesus. Alguém que era muito apegado a dinheiro, diz assim: mas isso aí correspondia a 300 dias de salário. Era um ano de salário de um trabalhador, aquele perfume. Você pode gostar de perfume, pode ter um muito bom em casa, mas eu estou achando que o de Maria ainda era melhor do que o seu. Porque se fosse o salário mínimo de hoje, imagine um perfume que vale quase 20 mil reais. Ela quebrou, espalhou em Jesus. Alguém disse: podia ter dado aos pobres. Ela disse: não, eu vou dar é a Jesus, é para Ele, é para ungir o meu Senhor, é para, aleluia, ungir o meu amado Senhor. Agora estava aqui uma mulher que não tinha mais apego a essas coisas materiais, porque quem experimenta a providência de Deus sabe que não precisa se apegar às coisas materiais, porque Ele tem mais do que suficiente para nos dar. Judas, que era apegado a dinheiro, estava dizendo assim: isso aí podia ter sido distribuído com os pobres. Quem confia em Deus sabe que Ele é provedor suficiente. Aleluia. É aquele que faz, que vai além das nossas expectativas. E Marta sempre trabalhou para Jesus, mas parece que ela só trabalhava murmurando. Jesus, e essa minha irmã vai ficar aí? Jesus, e o senhor não se importa não? Jesus, isso assim, Jesus, isso assim. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 12, diz o texto que agora Marta está servindo a Jesus. Aí no capítulo 12, o verso 1 diz que Jesus, aliás, no verso 2, que Marta servia a Jesus, e parece que não tem mais reclamação, que não tem mais murmuração, que não tem mais nenhuma dificuldade. Ela estava servindo com alegria o Senhor que havia transformado a história da sua família.
Esse texto nos leva a pensar, queridos irmãos, que nós somos amados por Jesus, mas os amados por Jesus ainda passam por lutas, passam por dificuldades. No entanto, no dia da dificuldade, nós precisamos exercitar a nossa fé, para entender, em primeiro lugar, que o problema não é, ou a presença do problema não é a ausência do amor de Jesus por nós. E que Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele permite. Porém, Ele permite para que Ele faça. E depois que Ele fizer, você será portador de um testemunho, de uma mensagem de vitória. Você será alguém com algo para contar do que Deus fez na sua vida. Se a aflição bater na sua porta, não se aflija se ela entrar, porque o problema não é quando a aflição entra, é que se ela encontrar Jesus dentro de casa, não haverá problemas, aleluia, não haverá coisas difíceis que Ele não possa solucionar. Difícil é se a aflição entra e Jesus não está dentro de casa. Mas se Jesus está em casa, diga para ela: entra, dona aflição, mas senta ali naquele canto, porque o centro dessa casa pertence a Jesus. O lugar de honra é de Jesus, o lugar de destaque é de Jesus. A aflição pode entrar, mas fique lá no cantinho, e Ele permite a sua presença somente para mostrar o seu poder, aleluia. Ele é o Deus que vai além das expectativas e faz coisas grandiosas para que nós possamos confiar mais nele. Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei de uma coisa: você está em uma de três situações. Ou você está passando por uma luta agora, ou você saiu de uma luta que passou há pouco tempo, ou você está diante de uma que vai chegar. Porque lutas vêm, problemas surgem. Não vou aqui profetizar que você não vai ter problemas. Não, Deus me guarde. Os problemas são uma maneira como Deus vai mostrar o seu poder na nossa história. Mas uma coisa eu posso dizer como profeta de Deus: permaneça crendo em Jesus, mantenha firme a sua fé, aleluia. Mantenha segura a sua fé no Senhor. Ainda que a dificuldade chegue, ainda que a luta se levante, ainda que a onda se torne muito alta, ainda que a porta do deserto se abra diante de você, tenha certeza de uma coisa: o Deus que passa com você essa dificuldade é poderoso para te dar vitória. E esta ação dele vai transformar a tua vida. Você não será mais o mesmo depois que Jesus operar um milagre na tua vida, na tua história. Confie no Senhor, aleluia. Creia, mesmo que pareça difícil. Alguém pode dizer: já é o quarto dia, não importa. Jesus vai chegar com providência e fazer um milagre extraordinário na minha vida, na minha história, aleluia. Fique de pé comigo, por favor, aleluia. Eu creio num Deus que é poderoso para fazer. Eu creio num Deus que é dono, aleluia, de um poder extraordinário. Ele tem propósitos. Ele sabe o que está fazendo, aleluia. Mas se nós não exercitarmos a nossa fé, ficaremos apenas como mais um que passa luta, mais um que reclama, mais um que parece não ter uma história para contar. Nesta noite, entenda: a família amada por Jesus, você é amado por Jesus, mas a luta ainda chega, a luta ainda vem. Mas quando ela vier, aleluia, confie que o seu Senhor é poderoso para fazer coisas extraordinárias, aleluia. Eu creio num Deus que abre o mar. Eu creio num Deus que ressuscita mortos.
Eu creio num Deus que faz maravilhas. Eu creio num Deus que reverte situações que parecem impossíveis. Aleluia. Eu creio num Deus que é poderoso para fazer. Aleluia. Você crê também nesse Deus? Aleluia. Eu creio neste Deus que é poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. Ré maior. Se disseres a mim, lança a rede no mar, sob tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem e anda até mim, sobre as águas do mar certamente andarei. E se acaso eu vier afundar, olhando para as ondas, olhando para a luta, mas mesmo assim eu posso dizer: sim, eu creio, sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Os seus sonhos e planos não foram em vão. Todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. Eu sei que há alguém aqui nesta noite que talvez a sua fé esteja abalada. Talvez a sua fé esteja fraquinha. Talvez você esteja passando por luta e está dizendo: mas Jesus não chegou, mas o problema continua. Quem sabe você está passando por essa luta e Jesus não está ainda como Senhor da sua casa. Aleluia. Aflições chegam em todas as casas, mas na casa onde há Jesus, a fé nos fará confiar mesmo no dia da adversidade. Se há alguém que entrou aqui nesta noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e se você hoje quer tomar a decisão de entregar a vida a Jesus, confessá-lo como seu Salvador, eu quero convidar. Onde está uma pessoa que nessa noite quer confessar Jesus como seu Salvador, que quer entregar a vida para Ele, que quer crer nele como seu Senhor? Ou quem sabe alguém que já caminhou com Jesus, você já andou, já teve fé nele, mas por alguma situação, talvez uma adversidade, a fé se foi e você deixou a caminhada com Jesus. Hoje é noite de voltar para Jesus, é noite de regressar, aleluia, a confiar nele, a depositar nele a sua confiança, a sua fé. Alguém nesta noite que quer confessar Jesus como seu Salvador, o que quer voltar para Jesus? Se há, não deixe passar esta oportunidade, aleluia. Entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele, creia nele, e o mais tudo ele fará, aleluia. Alguém para Jesus esta noite? Alguém que quer entregar a vida para Ele, voltar para Jesus? Parece que todos já são crentes. Veja se há alguém aí do seu lado, meu irmão, minha irmã, que ainda não confessa Jesus, ou quem sabe que parou na caminhada. Com muita gentileza, com muito carinho, faça o convite mais importante que essa pessoa receberá hoje, de tomar a decisão por Jesus. Lá no livro do Apocalipse, há uma descrição que o Senhor faz daqueles que ficarão de fora
do céu. E na lista há uma categoria que às vezes nós não entendemos. Ele diz: ficarão de fora os tímidos. Jesus quer dizer que eu, porque sou uma pessoa assim caladinha no meu lugar, eu vou ficar de fora do céu? Não. Tímido aí não é a pessoa que não é muito falante. Tímido aí é alguém que não tem coragem para tomar uma decisão por Jesus. É alguém que não tem coragem de enfrentar os resultados de crer em Jesus. Porque quando você crê em Jesus, não quer dizer que a aflição vai embora, não quer dizer que os problemas sumem, quer dizer que agora você não passa por nenhum deles sozinho, porque Ele está com você nesta caminhada.